E agora com uma sessão de papelaria. Tudo isso e muito mais, com preços e prazos especiais para um recomeço com economia e qualidade. Lojas Almeida Magazine, Capoeiras e São Bento do Una. Tudo para a sua casa e sua família. Você encontra aqui. Bom dia, Marano. Bom dia, Marano. Muito bem, de volta com você aqui no Bom Dia Marano. Agora são exatamente 10 horas, pontualmente em Garanhuns. Estamos agora por videoconferência com o bispo da Diocese de Garanhuns, Dom Paulo Jackson, a quem inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a gentileza, né, de ter aceitado o nosso convite, Dom Paulo, para que possamos, né, conversar nesta manhã de quinta-feira aqui com os nossos ouvintes, neste ano de 2021, né, após um período de turbulências que ainda estamos vivenciando em função da Covid-19. Achamos necessário, né, trazermos uma palavra de fé, de esperança para os nossos ouvintes. É exatamente isso que eu gostaria que o senhor falasse um pouco agora, Dom Paulo, né, com relação a este fortalecimento da fé e da esperança neste ano novo que se inicia. Muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Feliz ano novo para o senhor, Dom Paulo Jackson. Bom dia, Luciano. Bom dia, ouvintes da Rádio Marano FM. É uma alegria imensa estarmos juntos também nesse momento. A cada domingo estamos reunidos no programa A Voz do Pastor, sempre às 7 horas da manhã, mas hoje, de modo especial, nesse momento de entrevista. E o tema não poderia ser melhor: fortalecer a fé, fortalecer a esperança nesse momento de pandemia que ainda estamos vivendo. Talvez, Luciano, possamos começar fazendo um pouco de memória do ponto de vista histórico, e esse dado histórico talvez nos ajude a colocarmos a pandemia da Covid-19 no seu devido lugar, digamos assim. Tem um historiador muito interessante chamado Yuval Harari. Ele escreveu um livro chamado Homo Deus. E ele começa o seu livro dizendo que todos os seres humanos, seja na China, na Índia, no Japão, no Egito, nas Américas, todo ser humano, em todos os tempos da sua existência, sempre enfrentou 3 problemáticas fundamentais: a fome, as doenças e a violência, a guerra. Então, fundamentalmente, são estas 3 grandes preocupações da humanidade. E as pandemias, as epidemias e pandemias sempre estiveram nas preocupações do ser humano. Sobretudo depois que nós nos tornamos uma sociedade eminentemente urbana. Obviamente, o conglomerado de tantas pessoas, o fluxo incessante de pessoas, o comércio, os serviços, os peregrinos, os contatos, pessoas fervilhando a todo momento, isso, obviamente, é um dos grandes fatores da proliferação dos vírus, das bactérias, dos patógenos. E aí, ao longo da história, nós já tivemos grandes epidemias e pandemias. A pandemia da cólera, da peste negra, da gripe espanhola, da varíola, do ebola, da AIDS, das chamadas síndromes respiratórias graves, H1N1, tantas e tantas pandemias ou epidemias que já assolaram a história da humanidade. E aqui já temos um primeiro elemento de esperança. De pandemia em pandemia, o ser humano vai se capacitando para cada vez mais dar respostas mais eficazes e em prazos mais resumidos, mais abreviados. Então, há um grande sinal de esperança, por exemplo, a resposta que foi dada à pandemia. Dentro praticamente de um ano, nós temos acesso a uma vacina ou a várias vacinas bastante eficazes. Eu quero partir desse dado para depois chegarmos aos dados da fé em Deus propriamente dito, da esperança cristã. Talvez, então, um primeiro elemento importante a ser demarcado seja esse: a fé
tem esse elemento também antropológico. Então, a fé na ciência, a fé do ponto de vista meramente humano, a fé na ciência, a fé na pesquisa, a fé no progresso, a fé no desenvolvimento de pesquisas, de estudos. E isso é muito importante, termos várias vacinas disponíveis, são praticamente 10 ou mais de 10 já disponíveis. É um feito histórico assim fenomenal, é impressionante que dentro de um ano nós tenhamos conseguido dar respostas eficazes com processos de vacinação já. Isso é para a gente não ficar muito desesperado, achando que nada dá certo, que o ser humano não é capaz de nada, que vamos perecer todos. Não. A história está comprovando que, se isso acontecesse na Idade Média, nós levaríamos 5, 10, 20, 30 anos para dar respostas eficazes, e talvez nem chegassem nunca. Então, nos dias de hoje, no prazo de um ano, temos respostas bastante eficazes com processos de vacinação já começando. Talvez aqui esteja um primeiro elemento fundamental para reavivarmos a nossa esperança. Então, a pesquisa, as universidades, a ciência. Isso é um primeiro elemento de um dado fundamental que se baseia no elemento da fé. A fé, segundo o Papa Bento XVI, ele trabalha, em primeiro lugar, essa fé no ser humano, a fé na ciência, a fé antropológica. Eu poderia fazer uma pergunta muito simples para vocês que me escutam. Quem disse para você que o Monte Everest mede mais de 8.000 metros de altura, de altitude? Você já foi lá medir? Não, não foi. Você tem algum elemento sensível que possa dizer, não, de fato é verdade? Não, não tenho. E por que você acredita nisso? Ah, porque a professora disse. Ah, porque os livros disseram. Ah, porque os pesquisadores disseram. Então, é muito interessante partir desse dado. Nós, todos seres humanos, acreditamos em coisas no nível humano, no nível racional, no nível antropológico. Nós acreditamos na ciência, nós acreditamos no saber, nós acreditamos na palavra de uma outra pessoa. Por que você acredita na palavra do comunicador Luciano André? Certamente é porque ele é fidedigno. A palavra dele, ele procura sempre buscar fontes, aprimorar a informação, para dar uma informação fidedigna. Então, nós, todos seres humanos, temos a necessidade de acreditar em alguém, em algo, na ciência, na razão, nos livros, nos pesquisadores, no ser humano. É dado fundamental acreditar em algo ou em alguém. Eu queria partir desse dado para depois nós trilharmos na conversa sobre essa fé e a esperança do ponto de vista cristão, do ponto de vista teologal. Mas eu acho que esse dado é fundamental que nós coloquemos no início dessa conversa. Perfeito. Dom Paulo, eu gostaria de lhe perguntar, né, e o senhor, se puder analisar e trazer a sua palavra a respeito exatamente desse fortalecimento da fé atualmente. Muitas pessoas têm colocado em xeque, né, a sua crença, a sua fé, seja na ciência, seja nas divindades, seja, enfim, naquilo que eles acreditam, por conta desse momento de pandemia que muitas pessoas estão perdendo as suas vidas, e algumas delas até dizem o seguinte, mas por que comigo? Né? Por que eu estou passando isso nesse momento? Como a gente pode fazer o resgate destas pessoas na fé, na crença de que tudo vai dar certo, mas cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, as respostas chegarão? Acho que é muito importante nós termos uma atitude de otimismo realista. E para nós cristãos, o otimismo realista se traduz pela palavra esperança. Então, otimismo é uma palavra aberta que cabe para todo ser humano. Esperança, essa sim, provém do ambiente de Deus. Então, não podemos ser ingênuos e infantis, achando que o tudo vai dar certo é uma coisa melosa, meio adocicada, meio sem o realismo otimista. Tudo vai dar certo, mas para que tudo dê certo, primeiro nós temos que contar muito com a graça, com a esperança, com a bondade, com a misericórdia de Deus. Mas tudo vai dar certo também porque nós nos preparamos,
que nós planejamos, porque não houve negacionismos. Um dos elementos graves do nosso país, e aí, entre os grandes países do mundo, o Brasil, infelizmente, foi o que teve a atitude pior. Então, a atitude do negacionismo da pandemia, e a dificultação de todos os pontos de vista para que se começasse o processo da vacinação. Graças a Deus que o nosso presidente da República finalmente se rendeu aos dados da ciência, aos dados das vacinas, e ele percebeu, por exemplo, que a retomada econômica do país acontece por meio do processo de vacinação. Então, o fato de nós termos tomado uma atitude de negacionismo da parte dos líderes maiores do país e da parte também de muitas pessoas, ou desavisadas, ou imaturas, ou mesmo por maldade, todas as possibilidades devem ser pesadas. Então, o negacionismo histórico, o negacionismo da pandemia, o negacionismo das vacinas, isso fez um mal imenso e, infelizmente, cooperou para que pessoas também assumissem essa postura de falta de esperança, de falta de fé. Associado a tudo isso, pessoas concretas foram tocadas pela pandemia. Eu tenho um amigo em João Pessoa que perdeu 3 membros de sua família, a mãe e 2 irmãos. Então você pode imaginar que essa família está estraçalhada até hoje, está juntando os cacos. E as pessoas se perguntam de fato, por que comigo? Por que com a nossa família? Por que eu perdi o meu esposo? Por que eu perdi a minha esposa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que perdi meu pai? Por que perdi minha avó? Então as pessoas, cada um foi tocado de um modo. Pessoas perderam entes queridos. E aí entra o elemento fundamental, que é um elemento espiritual e também psicológico, que é o elemento de trabalhar as perdas. E as perdas não são somente perdas físicas, há perdas de entes queridos, mas também as perdas porque você perdeu a empresa quebrou, a empresa fechou, o seu comércio não deu certo, você que é vendedor na rua, vendedor ambulante, você que é artista, você que canta em bares, canta na noite, artistas de circo, artistas de teatro. Então, quantas pessoas, quantas, inúmeras, milhares, milhões de pessoas foram extremamente afetadas pela pandemia. E aí inicia um grande processo, Luciano, que se chama processo de ressignificação. Isto é, dar um novo significado à experiência da perda ou à experiência do sofrimento. Aí entra o elemento da fé cristã, aí entra o elemento fundamental da esperança. Para as pessoas que têm uma esperança teológica, uma esperança em Deus, uma esperança de fé, a presença de um ser supremo, a presença da divindade, a presença de um elemento divino que possa nos ajudar a fazer o processo da ressignificação, então, de fato, estas pessoas saem na frente, porque podem superar a experiência da dor, a experiência da perda, a experiência do sofrimento, a experiência do fracasso, da empresa que quebrou, do emprego que desapareceu. Essas pessoas podem ressignificar tudo isso a partir desse elemento de esperança que provém de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o fato cristão fundamental é a ressignificação da morte. Qual é o fato cristão fundamental? Jesus Cristo, na sexta-feira, foi levado ao sepulcro, foi sepultado, morreu na cruz como um criminoso, um condenado, mas, na madrugada do domingo, celebramos o sepulcro vazio. E os anjos dizem a Maria Madalena, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, esse é o fato cristão fundamental. Um morto que vive, o sepulcro que está vazio, a cruz que foi vencida pela madrugada da ressurreição, os panos de linho estão revoltos pelo chão, e aquele que aparentemente estava morto, agora está vivo e é Senhor de nossas existências. Esse é o elemento fundamental da esperança cristã. A partir daqui, nós vamos relendo e ressignificando todas as situações vividas. E aí uma frase fundamental que eu deixo para você.
não há mal que dure para sempre. Não há nenhum mal que dure para sempre. A pandemia também é um mal que não dura para sempre. Ela vai passar e nós vamos recomeçar, reconstruir a vida. Já estamos começando a reconstruí-la. Dom Paulo, se o senhor puder também falar um pouco a respeito disso, teorias, né, de criação do universo, como Big Bang, né, a teoria de Darwin, né, da adaptação natural dos seres, elas são teorias antagônicas à questão da crença, da religiosidade, né? Mas nesse momento que nós vivenciamos a pandemia, muita gente, como o senhor próprio até já falou, né, voltou às suas crenças, à sua fé na ciência para essa buscativa da criação das vacinas, né, para que pudéssemos combater a Covid-19. Diante disso, eu gostaria de perguntar ao senhor, afinal de contas, mais cedo ou mais tarde, né, tudo acaba buscando essa ressignificação que o senhor falou na fé. Ciência e fé são coisas que caminham paralelas ou elas são antagônicas? Eu diria que nem são paralelas nem antagônicas, são complementares e dialogais. Então, para nós, para a Igreja Católica, não há nenhum antagonismo entre criacionismo e evolucionismo. Então, a Igreja Católica não é acientífica. A Igreja Católica não nega os dados da ciência. Como também várias igrejas evangélicas que têm uma leitura bíblica não fundamentalista. Então, a Igreja Católica acredita que o universo passou por um processo de bilhões de anos de evolução, aliás, está passando. Esse processo nunca acaba e nunca acabou. Agora, o que nós dizemos, quem é que está na origem fundamental desse processo? Quem possibilitou esse processo? Deus. Então, o relato da criação, como está em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, não é um relato sobre o como da criação. A Bíblia Sagrada não é um livro de história, a Bíblia Sagrada não é um livro de ciência, a Bíblia Sagrada não quer relatar como Deus criou o mundo. Então, o relato da criação em 6 dias e no 7º Deus repousa, isso, obviamente, é um relato teológico. É um relato teológico. Portanto, para nós cristãos católicos e também para muitas igrejas evangélicas, especialmente as igrejas evangélicas históricas, não existe nenhum antagonismo entre dizer que Deus é o criador do universo, Deus é o criador de tudo, e o processo natural da evolução a partir das várias teorias que muitos cientistas já propuseram. O que nós dizemos é, no princípio, como fundamento deste processo de evolução, está o plano amoroso de Deus, está o desígnio amoroso do Senhor, que é criador de todas as coisas. Portanto, o relato bíblico não trata do como, não é um relato jornalístico para narrar como Deus criou o universo. O relato bíblico é um relato teológico para dizer Deus é a base, a fonte e a origem deste processo criador. Portanto, não há nenhum antagonismo entre ciência e fé. Você foi professor do Colégio Diocesano, as famosas aulas de desenho geométrico, né? Era professor de matemática. Isso. Então, você sabe muito bem que o lema fundamental do Colégio Diocesano é ciência e fé. Então, o saber acadêmico dialoga o tempo inteiro com a fé. Nós tivemos, até pouco tempo, o Papa Bento XVI, que é Papa emérito, ainda está vivo, graças a Deus, e o Papa Bento XVI é um dos maiores teólogos do século XX. Então, um homem que estudou teologia com tanta profundidade, e um homem que trabalhou profundamente essa relação entre ciência e fé. Então, não há antagonismo. O processo da fé no nível antropológico, no nível do ser humano, no nível da ciência, no nível da vitalidade, da criatividade do ser humano que busca, que constrói,
que usa a sua inteligência para transformar a natureza e dar respostas aos grandes desafios da humanidade, isso está plenamente em sintonia com a fé bíblica e com o universo judaico-cristão. Não há antagonismo e nem muito menos paralelismo. Paralelismo é assim, é quando dois vão lado a lado. Não. O tempo todo, os dois se intersexam. Então, a intersecção, esse diálogo, esse contínuo movimento dialógico, de diálogo entre fé e ciência, é isso que vai construindo o ser humano. Então, você pode ser um grande cientista e manter plenamente a sua fé num Deus que não é opositor do ser humano. Se você compreende Deus como negação, oposição, opressão do ser humano, opressão da liberdade humana, aí, de fato, você nunca vai conseguir conciliar ciência e fé. Para a Igreja Católica, para a nossa teologia cristã católica, ciência e fé dialogam o tempo inteiro e caminham juntas, de mãos dadas, construindo mundos melhores, porque Deus ilumina e é a grande inspiração do ser humano para que ele construa projetos cada vez maiores e melhores que possam redundar, que possam ter como consequência a liberdade, a vida, a dignidade do ser humano. É assim que compreende a teologia cristã católica. Ok, Dom Paulo, são 10 horas e 22 minutos, eu preciso aqui um rápido intervalo, se eu me permitir, né? A gente volta já, portanto, com a nossa conversa, mas antes eu quero mandar um abraço aqui para a Thaís, né, que está acompanhando a nossa conversa, e também o pessoal da comunidade Shalom, que inclusive está pedindo, né, a sua bênção e mandando saudações aqui para o senhor, pessoal da comunidade Shalom. Né? Para você que está nos ouvindo, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, pode encaminhar também seus áudios, suas mensagens para o nosso WhatsApp, 981610056. No próximo bloco, portanto, a gente retoma a nossa conversa com o bispo da Diocese de Garanhuns, Dom Paulo Jackson. São 10 horas e 22 minutos, até já. Bom dia, Marano. Em Altinho, todo mundo ouve. Marano, a superpotência liberadora. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. Informações 879-9988-1555. Informa o prefixo desta emissora. ZYD 252, 102,3 MHz. Rádio Marano FM Estéreo. Garanhuns, Pernambuco. Cemitério Parque das Rosas, um ambiente de muita paz e tranquilidade, próximo à natureza e dispondo de uma completa infraestrutura com salas de velório e capela para oração. Cemitério Parque das Rosas, próxima à Estrada de Flecheiras, em Garanhuns. Informações 87-999-881555. Cemitério Parque das Rosas, o lugar certo para guardar a sua memória. Neste momento, no Alto do Magano, a temperatura é de 25,5 graus. Há mais de 20 anos, a Clínica do Sol vem realizando diversos programas terapêuticos para os tratamentos de depressão, insônia, distúrbios do sono, alcoolismo, entre outros. Formada por uma competente equipe de profissionais especializados e a vasta experiência do Dr. Fernando Lima, a Clínica do Sol conta também com uma estrutura para dar o máximo de conforto aos seus pacientes, obtendo com isso um conceito diferenciado em atendimento psiquiátrico. Clínica do Sol, para muitos problemas existem soluções. Avenida Euclides Dourado, 923, telefone 3762-5308. Marano, Óticas Vision 7, tornando sua vida mais feliz. A Vision 7 está com uma campanha especial. Você escolhe o seu novo óculos de grau ou de sol e juntos vamos encontrar a melhor forma de pagamento. Faça sua proposta após o orçamento e surpreenda-se com as condições da Vision 7. Óticas Vision 7, Galeria Equipe 2, Loja 7, na descida do Sesc, no centro de Garanhuns, em frente ao estacionamento. Dinheiro, muito dinheiro, é isso que o Mandacaru da Sorte vai te dar no quarto sorteio dessa semana. 100 mil reais em dinheiro, isso mesmo, 100 mil reais de
direto para sua conta. E mais, R$ 5.000 do primeiro ao terceiro sorteio, 5 mil. E no Giro da Sorte tem 10 prêmios de R$ 1.000 cada. E tudo isso na dupla chance de ganhar. Não perca tempo e mude de vida. Custa apenas R$ 10. E tudo isso na dupla chance de ganhar. Não perca tempo e mude de vida. Custa apenas R$ 10. Adquirindo o Mandacaru da Sorte, você contribui com a Associação São Vicente de Paulo de Arco Verde. Mandacaru da Sorte, Mandacaru da Sorte. Lindo rápido, você vai ver. O consultório de geriatria do Dr. Caio Galindo agora está em novo endereço. Atendimento humanizado e especializado em saúde do idoso, agora na Clínica Salute, pertinho do Hospital Monte Sinai. Telefone 996610993. Bom dia, Marano. Muito bem, estamos de volta com você aqui no Bom Dia Marano, são exatamente 10h26. Estamos com a nossa conversa de hoje com o bispo da Diocese de Garanhuns, Dom Paulo Jackson. Que desça sobre nós a tua glória. Dom Paulo, como nós falamos aqui antes de irmos para o intervalo, né, eu tenho mensagens aqui dos ouvintes e eu acho que isso se enquadra exatamente nessa nossa necessidade de fortalecermos a nossa fé. Não é? Eu chamo a ouvinte de Nalvinha, mas ela vai se identificar como Marinalva, parece. Não é isso, Nalvinha? Bom dia. As orações a Dom Paulo. Sou Marinalva do Sítio Cruz. Para que ele abençoe a mim e a toda a minha família. Amém. E para vocês todos da rádio. Obrigado, Nalvinha. Saúde para você, que Deus abençoe. Dom Paulo, antes de o senhor falar ou transmitir alguma mensagem aí para a Nalvinha, para a Marinalva, eu gostaria de saber do senhor exatamente como é que estão as atividades hoje da Igreja Católica aqui em Garanhuns, na verdade, na Diocese, né, de Garanhuns, que compreende tantos municípios, na realização, na celebração das missas e na realização das atividades nas suas diversas paróquias. Né? Em função da pandemia, como é que está esse serviço, Dom Paulo? O meu abraço à comunidade Shalom e a outra ouvinte, que infelizmente eu não anotei o nome na hora, estava sem papel, do bloco. A Thaís, um abraço a Thaís, muito obrigado. Abraço também a Nalvinha, Marinalva do Sítio Cruz. Veja bem, na Diocese de Garanhuns, praticamente as atividades religiosas na Igreja Católica foram retomadas em todos os lugares, exceto, até agora, o mês de janeiro, no Santuário da Mãe Rainha. Agora, em fevereiro, também lá no Santuário da Mãe Rainha, começa gradativamente o processo de abertura. Obviamente, nós estamos respeitando o distanciamento social, por isso que as igrejas estão com a sua capacidade um pouco reduzida, sempre observando distanciamento social, higienização das mãos com álcool em gel e também, obviamente, o uso de máscaras. Nós também, por exemplo, na celebração da Eucaristia, temos muito cuidado com os vasos sagrados, com a purificação das mãos na hora da distribuição da Eucaristia. No momento de se fazer a coleta, por exemplo, se faz a coleta, mas imediatamente também se faz a purificação das mãos de todas as pessoas, para evitar que o contato com o dinheiro também possa ser veículo de transmissão de patógenos, de vírus ou bactérias. Então, basicamente, na Diocese de Garanhuns, as atividades religiosas estão praticamente retomadas em relação às celebrações eucarísticas. Em relação aos batizados, casamentos, gradativamente estamos retomando, sempre com os mesmos cuidados, evitando aglomeração. Atividades de catequese infantil, ou de catequese de adultos, ou de catequese crismal, respeitando o distanciamento social, é possível que sejam feitas em todas as paróquias. Então, da mesma forma que nós nos organizamos no corpo da igreja para a celebração da Eucaristia, você pode organizar, por exemplo, uma turma de crisma, e respeitando o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização, a celebração, a catequese crismal, por exemplo, pode ser plenamente retomada.
Mas houve também um grande incremento do uso dos meios de comunicação social, especialmente da internet. Mas eu gostaria também de destacar muito uma rede imensa de solidariedade que foi criada em todas as paróquias. Nós temos feito muitas assistências a pessoas carentes, pessoas empobrecidas que entraram num processo gradativo de pauperização, de empobrecimento, até de dificuldade com a alimentação. Então, todas as paróquias da diocese, também os vicentinos, o movimento de cursivos e tantas outras instituições, o Shalom, a comunidade católica Shalom, aqui na casa, na chamada Casa Rosa, todas as pastorais, os grupos, movimentos e serviços da Igreja Católica têm se dedicado a uma intensa atividade, não somente de evangelização, de uso dos meios de comunicação, mas também de exercício concreto da caridade. Inúmeras, milhares e milhares e milhares de cestas básicas, toneladas e toneladas de alimentos foram distribuídos, material de higiene também para casa. Então, é uma rede bonita de evangelização, de celebrações, mas também de vivência da fé por meio da caridade operosa e da assistência aos pobres em todas as 37 paróquias que compõem a Diocese de Garanhuns. Ok, Dom Paulo, eu tenho aqui mais uma mensagem, né? Me permita colocar aqui no ar para que eu possa ouvir também aí. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Gostaria de parabenizar o Bispo Dom Paulo Jacques pelas belas palavras que nos encorajam no nosso dia a dia. E estamos vivendo tempos difíceis referente a essa pandemia, mas temos que manter a nossa fé em Deus, acreditar, perseverar e não desistir. Que tudo isso irá passar. Ok, deixa eu agradecer aqui ao ouvinte pela mensagem, né? E eu tenho uma pergunta aqui, Dom Paulo, do Douglas, né? Eu não sei onde o Douglas está. Douglas, se você puder, por favor, encaminha aqui para a gente onde é que você está, né, ouvindo a nossa programação. O código do telefone dele é 12, né? Não sei onde é que ele está, mas enfim, ele já está digitando aqui. Está aqui em Garanhuns mesmo, mas com o código 12. Ele gostaria de saber do senhor, né, sobre o pedido de impeachment, né, que foi protocolado pelas entidades religiosas, se está dentro da opinião do senhor como cidadão e também, né, como religioso. Ele destaca aqui que ele era de São José dos Campos, está aqui em Garanhuns, acompanhando também a nossa entrevista. O Douglas. Olá, Douglas. Saudação a você. Saudação também a São José dos Campos, cidade muito bonita do interior de São Paulo, lá do Rio Paraíba, do Vale do Paraíba. Tenho muitos amigos em São José dos Campos. Veja bem, o pedido de impeachment do presidente Bolsonaro não foi feito pelas organizações, pelas igrejas propriamente ditas. Então, há líderes católicos, líderes no sentido de sacerdotes, há leigos católicos, há, mas não é um pedido feito pela Conferência Episcopal, a CNBB. Então, não é um pedido da Igreja Católica propriamente dita. A representação do CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Ora, para que haja pedido de impeachment, é preciso que o presidente da Câmara dos Deputados acolha. Então, são mais de 60 pedidos de impeachment. Não foi escolhido e não foi acolhido e não foi aceito nenhum deles. Eu acho que o pedido é para que seja investigado. O início do processo não é que vai ter como consequência o impeachment, mas é para que se investigue se houve ou não crime de responsabilidade. Só pode haver impeachment se houver crime de responsabilidade. No caso da pandemia, o presidente Bolsonaro ou o Ministério da Saúde cometeu crime de responsabilidade, isso é o que a investigação, a partir do pedido de impeachment aceito, vai analisar. Com essa nova eleição da presidência da Câmara de Deputados, já sabemos que o deputado Lira, que foi eleito,
não vai aceitar nenhum dos pedidos, não vai acolher nenhum dos pedidos. Portanto, os mais de 60 pedidos de impeachment ficarão inócuos, ficarão não operativos, ou seja, não vai se iniciar nenhum dos processos. Investigar se houve crime de responsabilidade é importante? É. Talvez a própria justiça possa fazer isso. Por outro lado, é importante se levar em conta que o início de um processo de impeachment provoca também muitas crises, um processo gradativo de crise e de instabilidade política. Então, tudo isso deve ser levado em conta para se aceitar e se levar adiante um processo de impeachment. A sociedade civil, obviamente, tem o direito de se pronunciar. Como disse, não é um pedido feito pela Igreja Católica ou pelas igrejas evangélicas como tais, é feito por pessoas, por representantes de igrejas, que como cidadãos da sociedade civil têm o direito de se pronunciar e de fazer o pedido que lhe convier. Provavelmente nunca será aceito pelo presidente da Câmara nenhum dos pedidos, e aí se deve encontrar outras formas, por meio da justiça, para se fazer a análise se foi ou não cometido crime de responsabilidade na condução do processo da pandemia no Brasil, especialmente naqueles casos que envolvem a cidade de Manaus. Agora, todo processo de impeachment realmente gera instabilidades políticas e crises dentro de uma crise que já é bastante avançada. Dom Paulo, há alguma orientação, né, do Papa Francisco, né, para o perdão dos pecados daquelas pessoas, né, que porventura tenham falecido da Covid-19, não tiveram tempo, por exemplo, de se confessar, não houve a possibilidade de receber a unção dos enfermos, enfim, qual o peso, né, do ponto de vista católico, qual o peso, portanto, desse perdão? Como é que está sendo tratado isso? O processo normal na Igreja Católica é que a pessoa, quando adoece, antes de entrar numa fase mais complexa da doença, ela própria procure urgentemente o sacerdote para fazer a confissão sacramental. Esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento que também dá o perdão dos pecados é o sacramento da unção dos enfermos. Hoje mesmo, no texto do Evangelho que nós seguimos na Igreja Católica, Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 7 a 13, Jesus enviou os apóstolos, e ali se diz que os apóstolos devem pregar a palavra de Deus e devem curar os doentes por meio da unção com o óleo santo. Então, o sacramento da unção dos enfermos é um sacramento de cura que também dá o perdão dos pecados. Se não tiver havido nem a confissão sacramental, nem o sacramento da unção dos enfermos, há uma terceira possibilidade, que é o arrependimento, a contrição verdadeira da pessoa diante da sua consciência, diante de Deus. Então, a própria pessoa, na impossibilidade de ter feito, ou até às vezes pela própria negligência, porque não foi suficientemente planejada a vinda do sacerdote, a confissão sacramental ou o sacramento da unção dos enfermos. Mas há a possibilidade do arrependimento ou da contrição perfeita, e a pessoa, diante de Deus, faz a sua confissão de todos os seus pecados no silêncio do seu coração, e em Jesus Cristo, como perfeito e pleno Redentor, a pessoa encontra o perdão de todas as suas faltas. Então, num perigo de morte, quando há perigo de morte para a Igreja Católica, diante do perigo de morte, do perigo iminente e real de morte, praticamente todas as normas caem. E o que fica definitivamente é a consciência da pessoa diante de Deus, nesse caso, na impossibilidade da confissão sacramental ou do sacramento da unção dos enfermos. Então, é muito importante as pessoas terem consciência da misericórdia de Deus. O nosso Deus não é um tirano, não é um carrasco.
Não é um Deus distante, é um Deus amoroso. E Jesus Cristo é a mão estendida da misericórdia de Deus. E a esperança é exatamente essa virtude teologal pela qual nós desejamos ardentemente a felicidade do reino dos céus, a vida eterna. Essa experiência de felicidade, a qual nós chamamos céu, é uma experiência que invade plenamente a vida da pessoa. Então, a pessoa honesta, de um coração correto, de uma consciência reta diante de Deus, mesmo que não tenha tido a possibilidade da confissão sacramental ou do sacramento da unção dos enfermos, ainda lhe resta aquilo que é a coisa mais preciosa num ser humano, a consciência. A consciência é o sacrário último da pessoa humana. Então, ela que sempre foi movida por essa esperança da vida eterna, confessa os seus pecados diante da sua própria consciência e diante de Deus, pede o perdão de todas as suas faltas, de todos os seus pecados, e vive essa certeza viva da esperança no reino dos céus e na vida eterna. Então, é muito importante ter um olhar correto para Deus. Deus não é um pai carrasco, um Deus tirano, que vive com uma lista de normas e pecados, uma tabela com a qual ele nos julga com a sua régua. Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É o Pai amoroso, o Pai das misericórdias, que nos acolhe na sua infinita bondade. Dom Paulo, eu tenho recebido alguns questionamentos de amigos, colegas que temos conversado recentemente, sobre algumas dúvidas que surgiram após o anúncio dos governos, estadual, municipal, e até mesmo o governo federal, orientando, portanto, a suspensão das festividades carnavalescas. E aí, diante disso, as pessoas me perguntavam, ora, se não teremos carnaval, nós vamos ter quaresma e, consequentemente, a Páscoa? Como é que vai ser pensado e trabalhado isso em relação a esse ano de 2021, Dom Paulo? Aqui temos um equívoco teológico grave. A quaresma, a Páscoa não existem por causa do carnaval. Tanto porque em muitas culturas não existe carnaval, mas existe quaresma e existe Páscoa. Então, não há nenhuma vinculação direta entre carnaval e quaresma, Páscoa. Então, nós não celebramos a quarta-feira de cinzas por causa do carnaval. Independentemente de haver ou não haver carnaval, o ser humano tem necessidade de um tempo para repensar a sua vida, para avaliar a sua caminhada, à luz da esperança cristã fundamental. Qual é a esperança cristã fundamental? A vida eterna, o reino dos céus, a ação libertadora de Jesus Cristo, nosso Senhor e suficiente Salvador. Jesus Cristo que morreu na cruz para nos redimir e salvar, para nos dar vida nova. Então, na cruz, Jesus nos lavou, ele nos justificou, ele nos redimiu, ele nos santificou. A morte redentora de Cristo na cruz provoca a vida nova em todos nós. Mas a experiência cristã não se conclui na sexta-feira. Deus não permitiu que a morte vencesse a vida. O sepulcro está vazio, os panos de linho estão revoltos pelo chão, e o sepulcro, que antes estivera com a presença de Jesus, morto e sepultado, agora a pedra foi desbaratada. Aqui está o elemento fundamental da esperança cristã. Todas as pedras foram desbaratadas. E Jesus Cristo reina vivo como Senhor da história. Para celebrarmos esta experiência de Páscoa, a palavra Páscoa significa passagem, passagem da escravidão do Egito à liberdade no deserto e na terra prometida, a passagem do anjo que liberta o povo hebreu da escravidão do faraó, a passagem da morte e do sepulcro para a vida e a ressurreição, a passagem do pecado para a graça, a passagem de uma vida velha, sem sentido, para uma vida nova, marcada pela fé
e pela esperança cristã. Então, para celebrarmos bem esta esperança pascal, nós nos preparamos e fazemos um grande balanço da nossa existência no período de Quaresma. A Quaresma, portanto, são estes 40 dias, tempo de penitência, tempo de jejum, tempo de oração, tempo de revisão de vida, para celebrarmos bem a Páscoa de Jesus. Este ano de 2021, no tempo da Quaresma, também vamos vivenciar a campanha da fraternidade, cujo tema é, veja como é bonito o tema, Luciano, fraternidade e diálogo. E é uma campanha da fraternidade ecumênica, não somente a Igreja Católica, mas as outras igrejas cristãs, todos vamos refletir sobre a tolerância, sobre o diálogo, sobre o respeito, sobre a comunhão, sobre a unidade, sobre a capacidade de orarmos juntos. Porque, e aí o lema da campanha da fraternidade é tirado da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 14. Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz, derrubou o muro da inimizade, derrubou o muro da separação, e de dois povos ele fez um só. Então, Jesus Cristo, por sua morte na cruz, traz vida e unidade para todos nós. Assim, somos chamados a vencer toda intolerância, toda falta de diálogo, toda falta de compreensão. O diálogo, a tolerância, a compreensão, o respeito, são sinais grandiosos da Páscoa do Senhor, da vida nova que Cristo nos traz. Isso nós preparamos com a experiência dos 40 dias da Quaresma. Portanto, é muito importante separar, dissociar Quaresma de Carnaval. A única coisa que une é porque a Quaresma começa no dia seguinte ao término do Carnaval. Mas, independentemente de haver ou não haver Carnaval, nós somos chamados a fazer uma revisão profunda da nossa existência à luz deste fato grandioso, que é o amor generoso de Deus, a ponto de doar o seu próprio Filho, que morre na cruz por amor de nós, para nos salvar e redimir. É assim que deve se refletir sobre Quaresma e Carnaval. Não há uma vinculação mecânica entre Carnaval e Quaresma. Há uma vinculação temporal, mas nas culturas, nos países onde não há Carnaval, ali também há a Quaresma. A Quaresma está vinculada à preparação para a Páscoa. E é um momento bonito de revisão profunda de vida, da nossa existência inteira, à luz deste dado fundamental, que é a morte redentora de Jesus, o Filho de Deus, por amor de nós. Aí está a razão profunda da nossa esperança. Dom Paulo, Lucas, né? O Lucas está dizendo aqui que é coroinha, lá em Lagoa do Ouro, está mandando um abraço para o senhor, né? E eu estava procurando aqui, enquanto o senhor falava, também uma matéria, eu não me recordo agora o nome, de uma grande estilista reconhecida internacionalmente, que declarou recentemente que a pandemia era um castigo, né, para a humanidade. E aí, dentro dessa lembrança, eu tenho aqui uma pergunta da Marcilene, que está aqui no centro da cidade de Garanhuns, e ela mandou uma mensagem para a gente, dizendo o seguinte: bom dia a todos e a todas, em especial Dom Paulo. Ouvi de várias pessoas que a pandemia veio porque Deus quer mostrar algo. Por exemplo, mudança de valores de algumas pessoas, etc. Lamentável essa visão, não é, Dom Jackson? Um Deus tão bom, abraço em Cristo a todos. É a Marcilene, que está no centro da cidade de Garanhuns, e ela pediu para que, se possível, o senhor falasse um pouco sobre isso, né? E aí eu complemento exatamente. Tem várias matérias aqui na internet, eu, sinceramente agora não me lembro o nome da estilista que foi noticiada recentemente, que declarou, né, que a pandemia veio, né, para beneficiar a humanidade, uma vez que ela iria fazer um processo de seleção natural, né, nesse momento que nós estamos vivenciando. O que é que o senhor acha disso, Dom Paulo? Um equívoco imenso, e isso provoca um mal enorme na sociedade, porque semeia cisânia, semeia confusão nas pessoas. É muito importante ter clareza de qual é a identidade do nosso Deus. Meu abraço, então, a Lucas, de Lagoa do Ouro, que é coroinha lá, também a Marcilene. Marcilene está coberta de razão.
Agora, Marcelene, veja bem, é muito importante ter clareza da distinção entre castigo e a reflexão sobre as consequências, sobre as lições que nós precisamos tirar a partir da pandemia. Isso aí é um outro elemento fundamental. Então, não se trata de castigo, porque o nosso Deus não é esse Deus tirano e carrasco que muitas pessoas, infelizmente, imaginam de modo equivocado. É o Deus de Jesus Cristo. Jesus é a mão estendida da misericórdia de Deus. Um Deus amoroso, bondoso e compassivo. A antropologia bíblica, isto é, o modo de conceber o mundo, de conceber o ser humano na Bíblia, é sempre uma compreensão unitária. O que significa isso? Todos os fatos, todos os acontecimentos da história nos ajudam a refletir sobre as consequências das nossas ações. Um caso muito simples. Aquilo que o Papa Francisco escreveu na encíclica sobre a ecologia integral, Laudato Si. O Papa escreveu um documento muito bonito chamado Laudato Si, sobre a casa comum. O Papa chama a natureza inteira de a casa comum. Ora, não se trata de Deus estar castigando as pessoas quando acontece um maremoto, quando acontece um rio que estoura. Não, não se trata de castigo. Mas se trata de o ser humano refletir e pensar, poxa, se nós continuarmos fazendo como nós estamos fazendo, tratando tão mal os rios, tratando tão mal os oceanos, jogando toneladas e toneladas, bilhões de toneladas de plástico, por exemplo, dos oceanos. Há algumas regiões dos oceanos no mundo em que ali, por causa das correntes marítimas, ali os plásticos praticamente do mundo todo se juntam. É uma coisa vergonhosa. Então, obviamente, que a natureza mesma cobrará o preço em décadas, ou em anos, ou em séculos, mas a natureza cobrará a conta. O que nós estamos fazendo, por exemplo, no Pantanal e na Amazônia, com as queimadas últimas que aconteceram, o modo como nós cuidamos dos rios nas grandes cidades. Eu morei em Recife em 86, 87, 88 e 89. De 87 a 89 eu morei em Recife, quando estava no seminário. Quando me tornei bispo de Garanhuns em 2015, então, depois disso, muitas vezes eu tenho ido a Recife. Uma das coisas que mais me dá tristeza é perceber que praticamente de 89 para cá, mais de 30 anos, praticamente não mudou absolutamente nada naquela situação dos rios ali no centro de Recife. Muito pelo contrário, as situações se agravaram cada vez mais. Nós continuamos a jogar esgoto in natura, esgoto não tratado, nos rios, nos córregos, nos riachos das nossas cidades. O que poderia ser um rio belo, limpo, caudaloso, com água cristalina, servindo muito para a navegação, para o lazer, para todas as fontes de vida para a sociedade. Infelizmente, são esgotos escuros a céu aberto. Então, obviamente que a natureza vai cobrando preço. Então, não se trata nunca de castigo de Deus. A pandemia não veio por causa de um castigo de Deus. Deus não é esse tirano, esse carrasco que muita gente imagina. Agora, nós precisamos refletir, à luz da pandemia, quais são as lições que a humanidade deve tirar para o futuro, para a convivência humana, para a convivência em sociedade, para o cuidado com a casa comum, para o cuidado com as matas, o cuidado com os rios, o cuidado com os oceanos, o cuidado com o nosso lixo, o que fazemos com o lixo doméstico, o que fazemos com o lixo industrial, o que fazemos com o lixo hospitalar, etc. Então, temos que refletir sobre a convivência humana, o viver em sociedade e também a nossa convivência com a casa comum. Não se trata, portanto, de castigo, mas se trata de tirar lições
para melhorarmos a nossa convivência social e também a convivência com a natureza para o futuro. Não sei se nós aprenderemos de fato as lições necessárias com essas pandemias que têm acontecido. Eu achei aqui a matéria só para a fins de registro, Dom Paulo, né? A matéria foi publicada no dia 30 de janeiro, né? E foi Brigitte Bardot, né? É Brigitte Bardot que declarou que a pandemia é positiva, pois controla a população humana. Assim como ela, tantos outros, né, trouxeram também a opinião nesse mesmo sentido. Dom Paulo, são 10h55 minutos. Isso é de uma violência sem tamanho. Dizer que a pandemia veio ou serve para matar. Matar quem? Matar os pobres, matar os idosos, matar as pessoas mais frágeis, matar as pessoas com comorbidade. Então, infelizmente, essa teoria malthusiana é de uma maldade sem tamanho, de uma grosseria e de uma falta de humanismo a toda prova. Brigitte Bardot, infelizmente, falou bobagem, ela poderia ter ficado calada e rezado muito pela humanidade para que a gente consiga superar. Deus não quer a morte dos seus filhos desta maneira. E nenhuma teoria de seleção natural e de morte dos filhos de Deus como moscas, isso não pode ser coisa de Deus. Não pode ser coisa boa. Né? E eu tinha dito um estilista, né? Aí por isso que eu não estava achando, mas na verdade Brigitte Bardot é a atriz. Né? Atriz francesa, inclusive. Dom Paulo, como eu falava, né, são 10h56, nós estamos chegando ao final aqui da nossa entrevista e eu quero lhe agradecer, evidentemente, por ter separado uma horinha para que pudéssemos conversar com os nossos ouvintes. Temos tantas outras pessoas mandando mensagens aqui, né, como, por exemplo, a Marta, lá em Caetés, né, tem aqui também a Rosiene, né, que é aqui de Garanhuns, da paróquia de Santa Terezinha, mandando mensagem. Tem outras que mandam em áudio, não deu tempo a ouvir, mas enfim, são pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista e que certamente se sentem, né, se sentem tocadas por esse momento de fé e de esperança que nós tentamos trazer nesse momento aqui no nosso programa. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer-lhe, né, ao senhor por essa disponibilidade e nos colocar aqui sempre à disposição para que possamos levar as informações para os nossos ouvintes, Dom Paulo, e, se possível, a sua mensagem nesse momento para quem está nos ouvindo, né, o que é que o senhor pode trazer como essa mensagem de fé e de esperança para a população aqui do estado de Pernambuco, aqueles que nos ouvem também através do aplicativo? Eu queria dizer para você, em primeiro lugar, como representante da Igreja Católica aqui nessa região do Agreste Meridional, mas não somente, como ser humano. Como ser humano. Em primeiro lugar, eu gostaria de me colocar muito perto de você, especialmente você que passou pela experiência da pandemia, ou famílias, pessoas que perderam entes queridos, estão ainda com o coração estraçalhado de saudade e de dor. Então, sinta muito próximo a minha presença, de solidariedade, de compaixão, de bondade, de presença amorosa de Deus que nos ajuda a superar o luto e a ressignificar todas as perdas. E a segunda coisa, continuemos a afirmar a nossa esperança, porque fiel é quem fez a promessa. Isso está na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 23. O Deus que fez a promessa, ele é fiel. E ele não nos abandona. Por isso, nós podemos continuar a afirmar a nossa esperança. A virtude da esperança responde exatamente à aspiração mais profunda de felicidade e de vida colocada por Deus no coração do ser humano. Então, sinta a minha proximidade, a minha presença, a minha oração e a minha bênção, não somente para os católicos, mas para os irmãos evangélicos, irmãos e irmãs de outras denominações religiosas, pessoas que não professam fé nenhuma, não importa. É a presença de um ser humano que ama, que quer ser solidário e próximo de você nesse instante. Deus o abençoe, Deus a abençoe, Deus abençoe enormemente todos os profissionais que trabalham na área de frente da saúde, cuidando da vida, cuidando de você, cuidando de mim, cuidando de todos nós. Heróis e heroínas, muitos dos quais faleceram
perderam a batalha para a Covid, porque deram a vida cotidianamente, cuidando da vida. A minha bênção, a minha oração, meu abraço, a minha solidariedade. Renovemos a fé, renovemos a esperança, porque o Deus que promete, Ele é fiel. Sejam felizes. Obrigado, Dom Paulo, né? E eu vou terminar só registrando aqui a mensagem do Fernando, né? Ele mandou aqui também uma mensagem dizendo o seguinte, Dom Paulo: é a melhor entrevista que escuto nos 10 anos que ouço a Rádio Marano. A direção da rádio deveria fazer mais entrevistas com religiosos, né? Aí ele complementa dizendo que os políticos são todos um bando de mentirosos, mas ele, né, agradeceu aqui, portanto, por essa entrevista. Quero agradecer também ao senhor, muito obrigado, inclusive pelo o material que o senhor disponibiliza todos os dias, né, enviando para o nosso WhatsApp, no YouTube, né, aquele videozinho com a leitura do Evangelho diariamente. Muito obrigado, Dom Paulo. Obrigado, Luciano. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Marano FM. Abraço a vocês. Fiquem com Deus. Até mais. São 11 horas pontualmente em Garanhuns. A gente volta já logo após o intervalo. Lembrando que essa entrevista com o Dom Paulo Jackson estará nas nossas redes sociais no período da tarde de hoje, tá bom? Rádio Marano FM lá no YouTube. Tchau. 11 horas e 1 minuto. Pra te seguir, entra na minha casa,